Então vamos mostrar os códigos das aulas dessa semana, né? Então o Hill Climb eu implementei da seguinte forma. Eu tenho uma função que recebe uma função de avaliação f. Nesse caso eu estou trabalhando especificamente para o problema das 8 rainhas, né? Então eu sei que a solução correta, a solução que eu busco, tem um valor de avaliação de zero, né? Então, f vai avaliar, por exemplo, quantas rainhas estão sendo atacadas. Quando eu atingir em zero, eu sei que cheguei na solução final. Eu tenho aqui uma função que define a condição que eu tenho que parar de procurar, ou seja, a condição que define isso é um ótimo local, então pare. Eu tenho a minha solução atual e aqui eu tenho um histórico das soluções que eu visitei, porque dependendo de como que eu implementei essa função stop if, eu posso entrar num laço infinito em que eu fico andando para um lado e para o outro e não termina nunca o algoritmo, né? Então aqui é só para permitir que eu termine a execução. Então eu tenho as condições aqui, olha. Se por acaso eu avaliei a minha solução e o resultado foi zero, nenhuma rainha se ataca, eu retorno essa solução porque eu encontrei a solução correta. Tá? Se eu não tenho nenhum candidato, tá? Se eu não tenho nenhum candidato que possa ser, nenhum vizinho que possa ser explorado, por exemplo, todos os vizinhos já foram explorados e estão nesse conjunto de estados já visitados. Então, nesse caso, eu cheguei num ponto que eu não tenho mais para onde caminhar. Então, eu paro também e retorno XS. Se, ao avaliar o melhor vizinho em comparação com o meu estado atual, ele atender essa condição de parada, de busca local, que pode ser se for igual ou se for menor ou igual, desculpa, se for maior ou igual ou se for só maior, eu sei que eu vou parar a busca porque eu não tenho nenhum vizinho para explorar. Então eu retorno a solução atual também, né? Então aqui é justamente aquelas duas versões do Hill Climbing. Um que ele fala que se meu melhor vizinho, o best, for melhor do que a minha solução atual XS, então eu vou continuar a procurar. Eu consegui melhorar, eu vou substituir a minha solução atual pelo melhor e vou continuar a minha busca, né? Então o critério de parada nesse caso era maior ou igual a XS. Se o melhor vizinho for maior ou igual a XS, paro. A outra alternativa é eu simplesmente colocar um maior aqui. Ou seja, se for igual ou se for melhor, eu continuo a busca, né? Então eu vou testar com esse código na aula síncrona essas duas estratégias para escolher o critério de parada. Caso contrário, caso nenhuma dessas soluções, dessas condições sejam atendidas, eu vou chamar o Hill Climb recursivamente, substituindo a solução atual com a melhor e inserindo essa melhor no conjunto de visitados, né? Quem que é a melhor? A melhor solução é o menor dos candidatos, dos vizinhos de XS, que minimiza o número de ataques, né? Então, o menor entre os candidatos com critério de número de ataques. Os candidatos eu gero através desse GoXS, que eu já vou mostrar daqui a pouco, e eu removo aqueles, né, que pertencem ao meu conjunto de estados visitados. Então, tudo que eu já visitei, todo estado que eu já passei, eu não volto para ele, né? E aqui o Go, que é o que gera o vizinho, ele faz o seguinte. Bom, eu tenho aqui o meu XS, que seria aqui a minha lista contendo a minha solução. Então, o XS seria algo como 1, 3, 5, 4, 3, 2, 7, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. Então é uma solução das 8 rainhas.
O x é o primeiro elemento, que é o 1, e o xs é essa lista que vai do 3 até o 8. Então eu estou capturando esse padrão, e aí eu vou fazer uma chamada recursiva que faz o seguinte. Eu vou chamar o go recursivamente com esse restante de lista, até o 3 até o 8, né? Anexando esse x que eu tenho aqui no meu ys, que começa vazio. Então a primeira chamada vai ser essa aqui. E depois eu vou concatenar com o meu valor da primeira posição trocado por qualquer outro valor diferente de 1, de 1 a 8 diferente de 1. Então aqui ele vai fazer o seguinte, olha, para cada elemento de 1 a 8, ele remove aquele que seja igual a x, então ele só mantém tudo que é diferente de x, e aí ele vai fazer o seguinte, vai fazer o ys concatenado com esse valor, concatenado com o resto da solução. Então ele vai gerar aqui a lista, por exemplo, 2, 3, 5, etc. 3, 3, 5, etc. E assim por diante até 8, 3, 5, etc. Efetivamente gerando todas as combinações que tem essa lista aqui, mais esse elemento trocado por outros valores, né? Então, essa parte aqui vai gerar todas essas combinações. Essa parte aqui, que é uma chamada recursiva, né? Então ele vai chamar o go. O que ele vai gerar? Ele vai falar, olha, eu fixei o meu primeiro elemento da lista como 1 e eu vou repetir o procedimento com esse restante de lista. Então aí ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar recursivamente agora 5 até 8, 1, 3, e aqui ele vai concatenar todas as listas que vão ser o seguinte, 1, 1, 5, qualquer coisa, e todo o resto, 1, 2, todo o resto, o 3 ele pula porque o 3 é o elemento atual, 1, 4, todo o resto, e assim por diante. Né? Então veja que com isso ele vai gerar todas as combinações de vizinhança dessa minha solução atual. Né? É um algoritmo recursivo elegante para gerar as combinações. Vale a pena vocês estudarem um pouco para ver como é que está funcionando. Né? Então está bem claro aqui que é o seguinte, esse filter diferente de x1 a 8, ele vai gerar todos os elementos de 1 a 8 que são diferentes desse elemento x. Esse map vai pegar cada um desses elementos e fazer essa concatenação de ys com o elemento y com o restante da lista. E aqui ele vai concatenado com a chamada recursiva desse go, né? Então é isso. Então agora a gente tem então duas versões do Hill Climbing, que é usando a relação apenas de maior, de melhorou ou não, e a relação de melhorou ou não ou ficou igual. E agora vamos ver uma versão do Hill Climbing estocástico, né? Então vamos lá, o Hill Climbing estocástico, uma vez que eu tenho o Hill Climbing implementado, é extremamente simples, né? Olha só, gera uma solução aleatória, aplico o Hill Climbing, né? Então veja como eu chamo o Hill Climbing. Hill Climbing com a minha função de avaliação, estratégia maior ou igual, ou seja, se o meu melhor vizinho for pior ou igual à minha solução atual, eu paro. Minha solução atual, que foi gerada aleatoriamente, e o conjunto de nós visitados vazio, né? Se a solução for a solução que eu procuro, eu retorno a solução, senão eu repito o procedimento indefinidamente até que eu encontre uma solução. Para o problema das 8 rainhas, é factível porque eventualmente eu vou chegar numa solução ótima, né? Uma hora eu vou ter que chegar. Aqui eu poderia mudar também a estratégia para estratégia maior, que ele tem uma chance maior de chegar na solução ótima, né? E assim eu acelero a execução. Mas na aula prática a gente vai ver a diferença desses dois no tempo de execução, se tem alguma diferença.
Agora vamos ver o Simulated Annealing, que é o último dessas heurísticas de busca para depois passar para o algoritmo genético. Então o Simulated Annealing também é bem simples, né? Eu chamo ele com a função de avaliação, a minha temperatura atual, o meu epsilon, que vai definir quando eu paro a busca, e o xs. Se a temperatura está abaixo de epsilon, ela está no mínimo, eu retorno a solução. Se ao avaliar a solução eu chego no estado ótimo, eu retorno a solução. Caso contrário, eu vou fazer: crio uma mudança aleatória em xs, verifico se a minha nova solução ys é melhor que o xs. Se for, eu já faço a troca e chamo o Simulated Annealing recursivamente, atualizando minha temperatura T e trocando o xs pelo ys, porque ele é melhor. Caso contrário, eu vou sortear um valor entre 0 e 1. Se esse valor entre 0 e 1 for menor do que essa probabilidade, né, que é o E elevado à avaliação de xs menos a avaliação de ys dividido por t, aí eu vou fazer a chamada recursiva trocando xs por ys. Caso contrário, eu mantenho xs, né, e repito o procedimento até que a temperatura caia. Aqui a política de redução da temperatura eu simplesmente multipliquei por 0,99, mas tem técnicas mais interessantes para a gente reduzir essa temperatura de forma progressiva. Então agora vamos passar para o algoritmo genético, né, para o mesmo problema da 8 rainha. Então o algoritmo genético também é uma estrutura bem simples, né? Eu gero uma população inicial de tamanho npop, que é um parâmetro do usuário que vai definir, e executo por n gerações, né, partindo dessa população inicial. Se eu atingir a geração final, né, então aqui eu faço uma contagem regressiva, né, eu começo, sei lá, geração 100, depois 99, 98, até chegar no zero. Cheguei no zero, eu retorno porque acabou as iterações, né, eu paro de procurar. Enquanto eu não chegar no zero, eu vou fazer a seleção de pais, então eu seleciono dentro da população conjunto de pais, aplico crossover nesse conjunto de pais, gerando os filhos, aplico a mutação nesses filhos, gerando aqui os filhos mutados, os X-Men, né? Faço uma competição, levando em consideração a população pai e filha, gerando uma nova população. Aqui é só umas funções de debug, de depuração, que eu vou só mostrar na aula, né? Para imprimir o estado atual da nossa população e os esquemas gerados. E finalmente eu executo recursivamente, reduzindo em 1 a geração, né, para poder chegar a 0 com a nova população. Tá? Então agora vamos ver cada um desses elementos, né? Então vamos ver aqui, começar pela seleção. Então o select, deixa eu isolar o código aqui. Deixa eu tirar esse daqui. Pronto, então select, ele pega uma população como argumento, ele vai gerar, né, n pares de filhos, né, de filhos não, de pais que vão ser escolhidos através do torneio. Então eu verifico qual o tamanho da população, aí eu faço um torneio nessa população, repito um torneio por npop dividido por 2 vezes, né? Porque qual é a ideia aqui? Se eu tenho 100 indivíduos, eu vou gerar 50 casais de pais que, como consequência, vão gerar 50 pares de filhos, ou seja, 100 filhos que podem ser usados para ser selecionados para a próxima geração. Então eu gero n dividido por 2 pais, seleção de pais, outros n dividido por 2 seleções de pais, e aqui eu vou concatenar essas seleções zipados, né? Lembra o zip, o que faz? Isso tem no Python, tem no Java, tem no Haskell, tá? Então tem várias linguagens. O zip, ele vai pegar 2 listas e vai gerar uma lista de tuplas, né? Então 5 com os pares, né, para a par dessa lista, dessas 2 listas aqui.
3, 7, 4, 8. Então a ideia aqui é que eu vou fazer o seguinte: eu tenho os índices dos pais 1 e o índices dos pais 2. Eu vou gerar o P11, P21, P12, P22 e assim por diante. E eu vou gerar também a lista que eu vou concatenar nessa do contrário, né? Do P21, P11, P22, P12, etc. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma lista única de casais que eu vou aplicar o cruzamento em cada um desses aqui, e o cruzamento só vai precisar retornar um filho, porque o outro filho que é gerado através do cruzamento vai ser gerado nessa tupla invertida, né? Então aqui eu facilito um pouco a implementação do cruzamento. Então legal, o torneio ele é definido da seguinte forma: eu pego o número de elementos da população, sorteio dois índices representando dois indivíduos e comparo o fitness de um com o outro. Se o fitness do indivíduo 1 for menor do que o do 2, nesse caso eu estou minimizando para o problema das 8 rainhas, eu retorno esse primeiro indivíduo, senão eu retorno o segundo indivíduo, né? Bem simples. Cruzamento, vamos para o cruzamento aqui, deixa eu isolar. Então o cruzamento ele simplesmente fala o seguinte: eu pego um par de elementos, de soluções, né? Um pai 1, pai 2, eu vejo o tamanho do meu cromossomo, sorteio um valor aleatório entre 0 e 1, se esse valor for menor que a probabilidade de cruzamento, eu vou efetuar o cruzamento, caso contrário eu retorno o pai 1, tá? Então eu falo, eu não vou fazer o cruzamento, só vou copiar esse pai 1. O filho 1 vai ser exatamente igual ao pai 1. Caso eu passe por essa condição, eu vou escolher um ponto no cromossomo aleatório para fazer o corte. E aí eu recombino, né, pegando a primeira parte do pai 1 e a segunda parte do pai 2. Né? Mutação. Eu escolho um valor aleatório entre 0 e 1. Se for menor ou igual à probabilidade de mutação, eu aplico a mutação. Caso contrário, eu não faço nada, eu só retorno a própria solução, né? Como que eu faço a mutação? Então aqui, nesse caso, eu estou codificando o meu problema das 8 rainhas como uma codificação binária, tá? Então, eu primeiro vou decodificar esse meu indivíduo para que ele seja um vetor de números inteiros, tá? Escolho um ponto que eu vou alterar o indivíduo, troco esse valor para um valor entre 1 e 8, que são os valores factíveis, os valores possíveis, e depois eu substituo esse valor nesse ponto do cromossomo e codifico novamente. Eu poderia também implementar da seguinte forma: eu posso fazer length de P, deixa eu tirar isso daqui, length de P, o X eu faria let X igual a o valor na posição P. Então, aqui. Então, o valor contido na posição point, na posição sorteada do cromossomo P, né? E aí eu troco nessa posição pelo valor trocado, né, do meu bit. Então, se for bit 0 eu troco para 1, se for 1 eu troco para 0 na minha solução, no meu cromossomo P, né? Então eu poderia fazer desse jeito também. E finalmente tem a parte de competição, que no algoritmo genético mais tradicional eu simplesmente retorno a população filha. Então a população filha substitui por completo a população pai. Em algumas alterações eu poderia fazer como selecionar N indivíduos da população, juntando a população pai com a população filho, através do torneio, né? Então são duas alternativas que eu posso fazer.
Então, legal. Então, aqui é só a ideia geral de como implementar esses algoritmos. Na aula síncrona, a gente vai testar todos eles.